Vamos mais uma aula aqui no canal Professor Alisson Santos, na nossa playlist sobre gestão pública. Hoje nós vamos falar sobre a dívida pública brasileira, mais especificamente sobre a história da dívida pública brasileira. Como que o Brasil contraiu essa enorme dívida que hoje chega a quase 70% do PIB brasileiro? O que significa eu dizer que chega a quase 70%? Significa que boa parte do que o governo recebe é como se ele estivesse pagando um crediário, sabe? Você foi lá na Casa Bahia, você foi lá na Citylar, você comprou lá um móvel e parcelou em 12 vezes. Comprou outro, comprou outro. Chegou um momento que você ganha R$ 2.000 e você paga R$ 1.400 em carnê. É mais ou menos isso a dívida pública brasileira. Boa parte do que o governo consegue com tributação, ele tem que estar usando para pagar a dívida pública brasileira, que hoje é a dívida pública interna, correto? Mas já tivemos também uma grande dívida pública externa, ou seja, estivemos já em períodos onde nós devíamos muito para outros países ou bancos internacionais. Hoje essa dívida externa ela é praticamente nula, mas temos uma dívida interna muito grande. Como que essa dívida começou? Começou ainda na época que o Brasil era colônia. O Brasil, colônia, como vocês sabem, o Brasil foi muito explorado por Portugal. Daqui foram levados primeiro o pau-brasil, depois exploraram o ouro, depois exploraram as nossas terras com a produção de café e os minérios em gerais, né? Foi explorado muito metal precioso, muitos metais preciosos no Brasil. Mas isso não foi a questão, porque isso ainda não deixou a dívida. Só que em 1600 e pouquinho, ou seja, século XVII, Portugal fez um tratado com a Inglaterra chamado Tratado de Panos e Vinhos, que significava que todo vinho que a Inglaterra quisesse consumir, ela exportaria de Portugal. E tudo que tivesse relacionado à indústria têxtil de Portugal, ao consumo têxtil de Portugal, teria que ser consumido da indústria têxtil da Inglaterra. Agora você para pensar, o que você vende em maior quantidade? Vinho ou roupas em geral? Você pode gostar de vinho e falar, não, vende bastante. Não, mas na média não dá, galera. Na média, obviamente, que pano vende muito mais do que vinho. Significa que a Inglaterra estava vendendo muito para Portugal e estava comprando em pequenas quantidades vinhos de Portugal. Tá? Porque ninguém pode encher a cara todo dia, né? Por mais que você goste aí, mas é final de semana, feriado, né? Não dá para de segunda a segunda, né? 2 litros de vinho todo dia, não dá, né? Então a pessoa vai consumir menos vinho. Agora roupa você tem que usar todos os dias, obviamente, né? Senão é atentado ao pudor, né? Então todos os dias a pessoa tem que usar roupa, obviamente. Então mesmo naquela época, nossa, principalmente naquela época, né? Porque se você pegar o vestuário do século XVII, você vai ver que era muita roupa, né? Tanto para homem quanto para mulher. Mas continuando. Significa que Portugal foi se endividando com a Inglaterra, porque Portugal estava vendendo pouco para a Inglaterra e comprando muito da Inglaterra e foi se endividando. Quando o Brasil conquistou a sua independência, conquistou ou comprou, vocês vão ver a palavra agora, né? Quando o Brasil teoricamente tornou-se um país independente em 1822, Portugal disse que só reconheceria a independência do Brasil caso o Brasil pagasse uma indenização para Portugal. E essa indenização seria o Brasil assumir a dívida de Portugal com a Inglaterra do Tratado de Panos e Vinhos. E a Inglaterra amou, né? A Inglaterra falou, não, só reconheço o Brasil como independente se ele fizer o que Portugal está falando. Por quê? Porque Portugal não tinha condições, tá, em 1822, de pagar o que devia para a Inglaterra. Portugal é um estado pequeno e que não soube aproveitar o que ele explorou das suas colônias durante 300, 400 anos. Então, em 1822, Portugal já era um país teoricamente pobre, tá bom? Então, a Inglaterra falou, não, só reconheço se realmente o Brasil assumir o Tratado de Panos e Vinhos. E aí, o Brasil pegou e aceitou. Oh, que beleza, né? Mas por que aceitou? Vamos lembrar, quem que ficou na liderança do Brasil depois que saiu Dom João VI daqui? Dom Pedro I, filho de Dom João VI e português, tá? Ele não era brasileiro, então não havia um vínculo entre Dom Pedro II e o Brasil.
Por isso ele acabou aceitando, porque para Portugal isso era muito benéfico. E Dom Pedro I era, tá, o sucessor de Dom João VI no trono português. Tanto que depois ele vai sair do Brasil e vai assumir o trono em Portugal, agora sem a dívida do Tratado de Panos e Vinhos. Vamos pular um pouquinho na história e aí vamos lá para a construção de Brasília na década de 50. J.K. Juscelino Kubitschek queria mudar a capital do Brasil, do Rio de Janeiro, para a área central do Brasil. Na época, ali o estado de Goiás, então eles vão criar ali o Distrito Federal e construir a cidade de Brasília. Você imagina o gasto que o Brasil teve para produzir, tá, uma cidade inteira, do nada. Obviamente que o Brasil passou a se endividar mais ainda com bancos internacionais e com outros países. Aí vamos pular um pouquinho na história, na ditadura militar. A ditadura militar nos primeiros anos teve muito apoio da população, tá? Teve sim uma parte da população que apoiou. Claro que desde o início teve uma grande parte também que foi contra, mas era meio que dividido ali nos primeiros anos. Depois da ditadura militar ela foi perdendo o apoio da maior parte da população e eles não queriam perder esse apoio. Para não perder o apoio da população, os militares começaram a fazer grandes obras, usina de Itaipu e por aí vai, tá? A BR-364 e por aí foi. Mas essas obras custavam muito dinheiro e o Brasil não tinha todo esse dinheiro. O que o país fez? Novas dívidas internacionais, e a dívida pública brasileira cresceu também nesse período. E aí na década de 90 também cresceu. Né? Agora na década de 90 é complicado, hein, galera? Porque é difícil você entender o porquê que aumentou a dívida brasileira na década de 90. Pode estar relacionado com os gastos para manter a taxa de câmbio brasileira e a valorização do real, mas mesmo assim vocês vão ver que na década de 90 a dívida pública cresceu de forma exponencial. O tempo onde a dívida pública brasileira mais cresceu foi na década de 90. Houve um crescimento muito maior da dívida pública brasileira nessa época do que na época dos militares, na época de JK, ou até mesmo na época que o Brasil assumiu o Tratado de Panos e Vinhos. Então a década de 90 foi a época que o Brasil mais se endividou. Vou colocar o quadro aqui para vocês acompanharem comigo, para vocês verem o histórico da dívida pública brasileira. Olha só, em 1978, esse quadro aqui, ele mostra a dívida do Brasil em relação ao PIB, tá? PIB é o Produto Interno Bruto, é tudo que é produzido no país, tá? Em produtos e serviços em determinado período. Para facilitar a nossa análise, imagina que o PIB é o salário, tá bom? Imagina que o PIB é o salário do governo. E essa percentagem que está aqui é quanto que o governo tem que pagar de dívida. Ele recebeu o PIB, tá? Em forma de tributação, quanto que ele tem que pagar, tá bom? Em 1978, a percentagem de dívida do país em relação ao PIB era de 27%. Foi aumentando ali durante a ditadura militar, né, que eu falei para vocês, principalmente na década de 80, quando os militares foram perdendo o apoio da população, vocês notem que foi o período que mais aumentou, foi até 51%. E no governo do Sarney ele conseguiu reduzir para 35%, depois aumentou novamente e voltou ali em torno de 45%, tá? E ele vai entregar a um valor de 82%, Collor vai pegar ali com 100% da dívida. É como se todo o salário que o governo recebesse ele tivesse que pagar em dívida pública, tá? Esse valor vai reduzir para 63, vai aumentar para 81, vai diminuir para 77, e aí nós vamos ter ali o governo Itamar e FHC, onde diminuiu muito de 77 para 37, 34 depois, só que depois você vai ter novamente um aumento ali, ó, 34 para 41, 43, 57, 71%, tá bom? E aí vai chegar até 76% ali no começo do governo Lula, vai reduzir para 72, 68, 67, 65, 63, e o Lula entrega ali com mais ou menos 61% de dívida, mais ou menos que o Brasil devia ali no ano de 90 e 91, tá bom? Aí vai assumir a Dilma e ela vai manter praticamente estável essa dívida, ali ó, 65, 62, 61, 62, 60, 63, ou seja, durante o governo Dilma a dívida pública manteve-se estável. E você vai ter ali no governo
Temer novamente o aumento da dívida pública brasileira, que vai aumentar de 73% para 76% e de 76% para 81% em 2017. Só para vocês acompanharem, vou colocar um outro gráfico aqui na tela para vocês, que mostra com que o governo gasta a tributação que ele recebe. Olha só, o governo recebe a tributação e 44,93% de tudo que o governo recebe é para pagar, tá, os juros, amortização e refinanciamento da dívida pública brasileira. Ou seja, quase a metade de tudo que o governo recebe em tributo ele usa para pagar as dívidas que ele possui, tá? Ou seja, pagar o famoso carnezinho, tá? Como se fosse o carnê da prestação que você fez. E aí, 22,12% é gasto com aposentadorias, tá? Então nota que a aposentadoria é a metade do gasto da dívida pública. E aí você tem as transferências feitas para estados e municípios, que representam 9,24%, dinheiro que geralmente é gasto em saúde, educação, né? E tem os próprios gastos com saúde e educação do governo. Mas só que olha como são esses gastos. Você tem 2,89% do PIB gasto com educação, muito complicada essa situação, é baixo demais esse valor. 0,06% com cultura, ou seja, quase nada. Tá? Direitos e cidadania, 0,09%. Com urbanismo, 0,13%. Com habitação, 0,0%. Você vai dar ali um 0,001%, alguma coisa assim, tá? Saneamento básico, 0,04%. Ou seja, saúde, educação, segurança, saneamento e habitação são gastos pífios, gastos muito pequenos do governo federal. O último quadro que eu vou colocar para vocês aqui na tela mostra que não é apenas o Brasil que possui uma alta dívida pública, tá, em relação ao PIB. A dívida pública sempre é medida em relação ao PIB. Tá? Qual que é o tamanho da dívida em relação ao que o país produz em um determinado ano? Notem que o Japão, em 2015, ele possuía uma relação de dívida em percentagem do PIB de 246%. Significa que o Japão teria que trabalhar 2 anos e meio de trabalho, produzindo produtos e serviços para pagar a sua dívida pública, né? O que é praticamente impossível. A Itália possui 133% em dívida pública, os Estados Unidos 105%, você tem a Espanha 99,4%, você tem a Grécia, tá, com 172%, alto, principalmente pela condição econômica da Grécia que preocupa, a Alemanha 69%, você tem ali a Índia, tá, com 64%, México com 51%, China com 43%. O Brasil tem ali 66% de dívida pública em 2015. Tá? Lembrando que 2017 aumentou e chegou aí no patamar de mais de 70%. Galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Vamos continuar tendo mais aulas ainda sobre gestão pública. Não encerramos essa playlist. Espero realmente do fundo do coração que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Aperta aquele joinha no vídeo. Ficou com dúvida? Coloca no comentário que eu respondo vocês. Estou sempre à disposição de vocês aqui, galera. Tchau, tchau. Até no próximo vídeo. Fui!